Bom, pessoal, vamos começar a aula de hoje, então. Última aula aí do nosso primeiro bimestre, né? A partir de amanhã, os senhores e senhoras começam a fazer as avaliações, postar as respostas pelo AVA até o dia 7. Então, nesses dias aí nós não teremos aulas, tá? Volto às aulas aí só a partir do dia 8, tá? Primeiramente, boa noite, né? Passar um recado que o professor William pediu para estar passando, para estar relembrando para vocês, da palestra lá que vai ter amanhã, às 8h15. Já foi até mandado o link do AVA lá, da professora dos Estados Unidos lá, que vai falar sobre imigração e entre outros temas aí que acredito eu que sejam bem interessantes e bem relevantes para a caminhada jurídica de todos nós. Tá? Amanhã às 20h15, eu acredito que eu vou tentar participar. Bom, hoje então, até como eu questionei aí, e já me questionaram, nós iremos fazer uma revisão, né? Antes da gente começar a aula, eu estava conversando com alguns alunos e me disseram que os outros professores também fizeram uma revisão. Então, antes de eu começar a falar, vamos fazer algo um pouco mais interativo, um pouco mais intuitivo hoje, tá? Do conteúdo do bimestre, tem algum ponto que ficou alguma dúvida, alguma coisa que a gente precisa dar uma reforçada? O senhor já elaborou as perguntas para a prova? Já tá tudo pronto já. Tá, ok. Mediante as perguntas, a gente, de repente, apesar que a gente vai saber as perguntas, né? Depois que a gente abrir, quer dizer, não tem muito segredo. O senhor podia dar uma pincelada, mais ou menos igual o professor Sancel fez, que a gente vai ver, ó, a gente tem mais dúvida nisso, mais dúvida naquilo. Não sei se é, é legal assim, não sei. Não, não, não. Boa noite. Não, ô Adilson, eu pensei exatamente em dar uma pincelada em tudo. Eu só estou Pode ser? eu só tô perguntando se de repente vocês têm alguma dúvida, algum ponto que não ficou muito bem delineado, que daí de repente é aquele ponto que a gente tem que dar um enfoque um pouco maior, tá? Se não tiver a princípio, assim, porque às vezes já ficou marcado algum ponto que ficou um pouco mais complexo. Se não, nós vamos repassando aí todo o conteúdo que nós vimos do bimestre. Até, se nós formos ver aí, foram 8 aulas, né? 8 semanas. A primeira aula foi mais uma introdução, então nós temos 7 semanas aí, né? A nossa primeira aula lá que nós falamos de ciência, ciência política, de política, e até a aula passada que nós falamos sobre as formas de Estado. Tá? Então, para nós começarmos aí, nós temos que lembrar que a nossa matéria ela é chamada de ciência política. E o que é a ciência política? É um ramo do conhecimento, né, mediante experimentos, fatos, apanhados da vida, do cotidiano, que estudam um determinado fenômeno. No caso da ciência política em específico, o fenômeno é o fenômeno político, que daí nós entramos dentro do conceito de política, né? Que a política tá, tá ligada aí à
questão da vida em sociedade, né? Mas não só isso, também nos remete ao termo, grego polis, que era a forma de Estado que existia na antiguidade grega, né? Até Aristóteles falava que o homem era um ser político, que é um homem que precisa viver num meio, num convívio social, né? Então a política, ela nada mais é do que esse fenômeno, né? A relação entre as pessoas e o Estado, a forma pela qual o Estado é administrado e a forma pela qual também o poder ele é exercido ou ele é utilizado pelas pessoas que acabam tendo uma relação de poder. Tem aí alguém? Tem alguma dúvida, algum questionamento? Professor, Sim. então quer dizer que a ciência política ela é uma experiência que estuda o fenômeno político, mas porém através de ciências, cientificamente falando. Nós podemos adentrar numa discussão, Adilson, se esse ramo do conhecimento ele pode ser considerado como uma ciência ou não, tá? Aí talvez teria o mesmo problema do direito, que alguns chamam de ciência jurídica ou ciência do direito, de que nós não teríamos todos os elementos necessários aí de uma ciência biológica ou de uma ciência exata. Porém, nós temos aí a classificação como ciência, né? Do modo amplo, vamos assim acabar colocando, que nos envolve como um ramo do conhecimento, um agrupamento, né, de conhecimentos que nos leva aí o quê? A fazer as análises dos fatos políticos, dos fenômenos políticos, das instituições políticas, da experiência, né, como nós vimos e vamos dar uma relembrada, de todo o apanhado histórico, né, de como foi, de como é, de como não foi, de como não é, e a gente pode tentar traçar mecanismo futuro. Então, tem aqueles que defendam que seria uma ciência, como não. Eu, apesar de tudo, entendo que acaba sendo uma ciência, sim. Tá, mas se cai uma pergunta na prova perguntando isso, eu vou responder, ó, ele é uma ciência baseada em ciência ou não. Uns entendem e tal, não sei, fica muito vago a resposta, não sei. Eu não sei se vai cair também, eu estou só deduzindo que possa vir ou em outra situação. Se eu responder que a política é uma experiência que estuda um fenômeno político através das ciências e do ramo do conhecimento, aí, ok. Ou pode ou não ser científico, sei lá, seria essa a resposta? Pode ser. Assim, não vai ter uma resposta, até, por, Específica. até porque, assim, ela é uma questão. Todas, todas as. É uma questão de ponto de vista, senhor. Porque, assim, todas as questões elas são discursivas, né? A nossa prova. Ok. Nossa prova aí, ela tem 5 questões discursivas, cada uma valendo um ponto, tá? Então, assim, óbvio, tem alguns pontos, alguns elementos que obrigatoriamente a resposta tem que ter, né? Sim, sim. Nesse caso aí, o que é a ciência política? É um ramo do conhecimento que analisa o fenômeno político, né, mediante experiências, né? Eu posso dizer que é uma ciência, eu posso afirmar categoricamente que é uma ciência? Sim, posso, blá blá blá. Não posso, blá blá. Esse último ponto que eu coloquei, blá blá, que daí vai ser a argumentação do convencimento. Ok. Lembrando aí que, como nós vimos nas primeiras aulas, nós temos aí uma correlação da ciência política com outras matérias, né? Querendo ou não, hoje
nós vamos falar de ciência política, a gente acaba tendo uma análise econômica, né, que é o ramo da economia política, nós temos a sociologia política, nós temos o próprio direito, que aí acaba entrando a parte do direito público, o direito estatal, o direito administrativo, o direito constitucional, principalmente, né? Tanto que hoje, se nós formos pegar aí na economia, né, nós temos as chamadas políticas econômicas. O que o governo vai fazer para isso, para aquilo, da onde né, o nosso governo federal atualmente quer criar aí o renda cidadã. Isso é uma política. Qual que é a política econômica? Da onde vamos tirar dinheiro? Não vamos tirar dinheiro? Vamos cortar gastos? Não vamos cortar gastos? Né? O mercado responde de um jeito, responde de outro. Isso acaba sendo uma política econômica, né? Que é estudado pela economia. Nós temos, nós temos aí a sociologia política, que ela também faz todo um apanhado da sociologia e da ciência política no decorrer aí, tanto que a gente estuda alguns sociólogos políticos, né? Que a gente, os que a gente mais acaba usando aí é Karl Marx e Max Weber, né? Que depois nós vamos ver que um dos conceitos de Estado que nós usamos hoje é o conceito de Max Weber. Então, nós temos essas correlações desses ramos do conhecimento, né, das chamadas ciências sociais aplicadas, ciências econômicas, para com a ciência política. Aí, havendo, por exemplo, assim, um questionamento na prova referente a explique como é que funciona esse diálogo entre os ramos do conhecimento. Bom, o direito constitucional, ele traz paradigmas. Ele traça paradigmas aí de qual forma? O direito constitucional, ele vai nos trazer ali a forma do Estado, se é um Estado mais liberal, se é um Estado mais social, qual que é a forma de governo, qual que é a forma de Estado, que são pontos da ciência política. A sociologia política, ela vai fazer uma análise de como que a sociedade responde a todas essas questões políticas. A economia política é a mesma forma. Então, assim, a gente consegue fazer uma correlação entre essas disciplinas e a disciplina de ciência política. Né? Tanto que a gente tem lá os prismas, né, os enfoques de como estudar a ciência política. Nós vamos lembrar, nós temos um cunho filosófico, o cunho sociológico e o cunho jurídico, ou prismas. Prisma sociológico, prisma filosófico, prisma jurídico. Cada um tem o seu ponto específico, né, tem as suas qualidades e acaba tendo os seus problemas. Tanto que, para Paulo Bonavides, né, que é um dos nossos livros de base, ele diz que nós temos que ter um prisma tridimensional, né? Nós temos que fazer essa análise, esse estudo, esse enfoque da ciência política, não por um lado só, né, por um prisma só, mas tem que ser pelos três prismas principais. Até aí, beleza, pessoal? Beleza. Aí, se cair alguma pergunta, algum questionamento na prova sobre esse detalhe, né, tem que ser explicado essas correlações, né, de que forma, né, ou explique os prismas, né, aí vai ter que pegar lá certinho a obra do professor, do Paulo Bonavides, pesquisar de repente em outros lugares, para entender e explicar como é que funciona essa teoria dos prismas. Ok? Daí, então, nós partimos... Professor, boa noite. Boa noite. Professor, Aí, esses então... prismas das quais você está falando aí, tem como citar os três? Oi? Não ouvi, cortou aí. Vamos então. O próximo ponto que nós vimos, pessoal, foi
Então, ali a conversa entre comunidade, sociedade e Estado, né? Vocês lembram ali que a comunidade ela acaba sendo um embrião, né? Ela acaba sendo um grupo menor, você acaba tendo uns vínculos, laços afetivos, né? São aquele agrupamento menor de pessoas que todo mundo se conhece. A sociedade já é algo mais amplo, né? A gente acaba não tendo tanto laço, vai ter uma quantidade maior de pessoas, né? Por exemplo, supondo que o nosso país seja uma sociedade, vamos falar aí de sociedade brasileira, nós vamos ter como comunidade o município ou até mesmo um determinado bairro, determinada região do município aí que é menor, tá? Dentro ainda da questão de sociedade, a gente tem que lembrar que tem dois pontos, dois aspectos, né, duas doutrinas que tentam explicar o conceito de sociedade, que são as teorias organicista e mecanicista. A teoria organicista, então, diz que todos os membros de uma determinada sociedade, eles funcionam como um órgão, como algo que faz parte de uma entidade maior. Então, vamos aí analisar essa seguinte situação, tá? Ela parte do conceito de Aristóteles. Todos nós juntos formamos a sociedade. Então, nós temos um ente, entre aspas, que seria o Brasil, e todos nós somos ali um órgão dessa determinada situação, né? Fazendo um paralelo com o corpo humano, o Brasil seria o corpo humano como um todo, e os membros da sociedade seriam seus órgãos, né? Seriam o pulmão, o rim, coração, de uma forma exemplificativa, né? E a teoria mecanicista, ela já parte de um viés diferente, que é um viés mais moderno, que é de um viés contratualista. Então, ele parte do pressuposto do indivíduo, que o indivíduo quer viver em sociedade. Então, eles fazem um contrato para viver em sociedade. Então, no foco mecanicista, as engrenagens, ou seja, as pessoas são mais importantes do que um ente. A gente não cria um ente, a gente não cria um corpo novo. Beleza? Se cair alguma coisa assim na prova, você tem que fazer essas explicações aí de como funciona uma teoria, como funciona outra, fazendo uma distinção entre cada uma delas, ou diferenciando e conceituando comunidade e sociedade. Até uma das nossas atividades, as nossas atividades foram mais ou menos nesse sentido, né? A primeira era para explicar lá o conceito de Aristóteles, por que o homem é um animal social. A segunda a gente já tratou aí mais de política, de ciência política. A terceira atividade ali, a gente já trabalhou mais sobre a relação da ciência política com as demais ciências, né? Vocês tiveram que fazer esses contornos, essas explicações. Depois, na outra atividade ali na quarta semana, né, quando a gente falou desses temas de comunidade, sociedade, Estado, vocês acabaram fazendo uma atividade para mim explicando em mais ou menos o que é comunidade, o que é sociedade. E daí o Estado, né, que é o ente maior, tá? Que é um aglomerado, vamos colocar assim entre aspas, né, um aglomerado de sociedades, ele tem dois enfoques, que são os enfoques mais importantes, que são os dois conceitos mais importantes. O seu viés sociológico, ou seu conceito sociológico, e o seu viés ou seu conceito jurídico. O conceito sociológico, que daí é o que a gente usa, que é o conceito político de Max Weber, que ele diz que o Estado é uma instituição
que em um determinado território ele possui o monopólio legítimo do uso da força física e o conceito jurídico de Estado. O Estado é uma instituição que possui um povo, um território e um governo soberano ou uma soberania. Até aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, quer fazer alguma pergunta? Hoje eu estou até falando um pouco mais rápido porque a gente está rememorando, revisitando aí os conceitos das aulas que a gente já viu até aqui, né? Professor, tinha perguntado anteriormente sobre os 3 prismas que o senhor citou. Não Sim. sei se tem como voltar eles aí, ou se o senhor está falando do Estado agora, do viés ideológico, né? Eu tinha falado dos 3 prismas sociais. Não são os 3 prismas sociais, são os 3 Hum, prismas que envolvem a ciência política, tá? Um é certo, o prisma sociológico, então, assim, você teria uma análise da ciência política por um viés muito mais sociológico, muito mais vinculado a uma análise da sociedade. Você teria um certo, prisma jurídico, que era uma análise muito mais fria, muito mais vinculada ao positivismo da lei, e uma análise mais filosófica, que é mais transcendente, aí mais vinculada à discussão dos pensadores e tudo mais. Aí o Paulo Bonavides, ele cria a teoria dele dizendo que ele explica de uma... óbvio, estou fazendo aqui algo meio superficial, né? Mas ele explica lá que o que vale é a gente fazer uma análise tridimensional. Não utilizar esses prismas de forma individualizada, mas de forma conjunta. ok. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta, hein? Mais algum comentário? Então, nós vimos o Estado, né? Que aí é um dos nossos principais pontos da ciência política, que nós vimos que a ciência política é o estudo, né, da administração do Estado, né? Então, o, o, o Estado aí, ele é o nosso principal foco, né? Que nós vimos os dois conceitos, e os dois conceitos possuem pontos próximos, né? Primeiro deles envolve a questão do território. Então, pessoal, o território ou o princípio da territorialidade, alguns autores, o professor Matheus Passos, por exemplo, vai falar em princípio, não em elemento propriamente dito. Ô, Laura, para com isso. Nós vamos ter aí a questão, então, do território relacionado ao solo, né? A nossa divisa territorial. Nós vamos ter o solo. O Brasil aí, sei lá, tem 4.000 e poucos quilômetros de norte-sul e de leste-oeste. Então, esse seria o nosso território, o nosso solo, né? Além disso, nós vamos ter aí também que pertence ao território nacional o que tiver no subsolo, ou seja, o que tiver abaixo dessa questão aí, por exemplo, vamos falar aí de recursos minerais, de metais preciosos ou de metais, né, de silício, minério de ferro, entre outros minerais. Nós vamos ter aí também o petróleo, por que não? Que tiver no subsolo aí, então, a exploração às vezes de alguma coisa radioativa também acaba fazendo que tiver no subsolo, por exemplo, acaba sendo aí de competência do Estado, de titularidade do Estado por estar no seu
território. Nós vamos ter também o chamado espaço aéreo, né, que em tempos de paz ele acaba sendo permitido, a não ser aqueles pontos mais estratégicos, né, que envolvem segurança nacional, provavelmente aí os três poderes lá em Brasília, alguns outros pontos mais estratégicos que envolvem questões principais de segurança nacional, seja um pouco mais complexo você trafegar por lá, tá? Mas em condições normais não se tem tantos problemas. Em questão de estivermos em guerra, por exemplo, nós já vamos ter alguns problemas aí de que se de repente um avião inimigo tiver no espaço aéreo brasileiro, provavelmente ele vai ser derrubado, né? Da mesma forma, nós vamos ter o que eles chamam de mar continental, tá? Até então, a questão do mar continental era tido como até 3 léguas de distância da costa, tá? Atualmente, o Brasil, entre outros países aqui da América Latina, a gente utiliza aí 200 léguas, tá? Então, o que tiver nessas 200 léguas é o chamado mar territorial, acaba pertencendo ao Brasil, sendo permitido aí o livre trânsito, o tráfego de embarcações, né? Nesse local também o Brasil pode e deve proteger aí a vida marinha, né, o que tiver embaixo dessas águas do mar continental. E aí também nós temos, por exemplo, a que eles chamam de plataforma continental, né? E nós temos, nesse caso aí, que nós também podemos explorar essa parte submersa, como o Brasil faz, por exemplo, com o que eles chamam lá de petróleo do pré-sal, né? Que se encontra nessa região profunda embaixo d'água. Até aí, pessoal, nessa questão de território, de conceito de Estado, alguma dúvida, algum questionamento? Professor, o pré-sal, então, é de responsabilidade do território nacional, né? É de titularidade do território nacional. Titularidade? Isso. Tanto que Ok, tem uma discussão até hoje aí de quem fica com os royalties, né? Com o dinheiro, com nada certeza. Ele é de competência do governo federal. de competência do governo federal. Os recursos minerais que o senhor acabou de citar, os metais, preciosos, minério, exploração radioativa, é de competência do Estado. Tudo isso pode cair na prova? O conteúdo aí da nossa disciplina, né? Uhum, Pode estar uhum. envolvido, sim. Tá ok. Essa questão aí, por exemplo, das matérias-primas, né? Dos recursos minerais, algum deles são de monopólio do Estado, outros você acaba passando para particulares, né? Hoje, por exemplo, a maior empresa, aí, se eu não me engano, que faz exploração de minério, que é a Vale, era uma estatal, hoje ela é uma empresa privada. De outro lado, nós temos aí a Petrobras, que é quem faz a exploração do petróleo no Brasil, e é uma empresa pública. De um outro lado, nós temos então o elemento humano que nós vimos, que daí nós vamos ter uma diferenciação entre povo e população. Então, população, ela vai ser o nosso critério quantitativo de um determinado território, de um determinado estado, levando em consideração todas as pessoas que estão neste local, neste estado, elas possuindo ou não um vínculo jurídico. Tá? O povo é toda aquela pessoa que está ou não no Estado, mas que possui um vínculo jurídico. Ah, professor, que vínculo jurídico é este?
É um vínculo jurídico que nos torna sujeitos de direitos e deveres. Ah, o imigrante não tem direitos e deveres? Não é que eles não tenham, tá? Mas tem alguns direitos e alguns deveres que eles são inerentes e inatos apenas daqueles que são tidos como povo, que aí a gente pode utilizar entre aspas, cidadão. Que aí você vai ter principalmente a utilização dos direitos políticos oriundos da nacionalidade. Então, professor, aqueles que estão no exterior, eles são povo, então. Fazem parte do povo brasileiro, por quê? Porque eles possuem esse vínculo jurídico. Sim. Ele é um nacional. Vamos assim dizer. Qual é a nacionalidade dele? Brasileira. Então, ele faz parte de um determinado povo. Certo, professor. Tanto que, quando nós falamos em economia, nós temos conceitos lá de economia que são oriundos de dinheiro que o Brasil manda para fora, de dinheiro ou de matérias, de coisas que o Brasil manda para fora, e tem aqueles de que o Brasil recebe de fora, especificamente de brasileiros. Não sei se quem teve economia comigo se lembra desses pontos quando nós vimos lá em macroeconomias. Por isso que a gente fala dessa questão do vínculo do povo. No Brasil, nós temos lá na nossa Constituição, no artigo 12, se eu não me engano, que é o que fala da nacionalidade, e vai dizer lá quem é nacional brasileiro. Aquele que nasce no Brasil, é filho de brasileiros que estão em missão fora do exterior, ou filho de brasileiros que estão no exterior e registram o filho no consulado. Qual a, entre aspas, vantagem de você ser um brasileiro nato? Existem cargos, os cargos políticos, presidente da República, presidente do Senado, presidente do Congresso, da Câmara, ministro do Supremo, membros das Forças Armadas. Estes são sempre utilizados por brasileiros natos. Então, esses são os direitos e também são os deveres, de você ter que votar, o sufrágio universal, que é obrigatório. A gente pode discutir aí se realmente é válido ou não essa questão do voto ser obrigatório, ou se poderia ser facultativo, mas é inerente aí do caráter de nacional. E daí nós vamos ter aí um outro conceito, que é o conceito de nação, Por exemplo, nós vamos pegar aí a nação judaica, Nós podemos ter esses judeus espalhados pelo mundo inteiro. Então, eles vão ter um vínculo entre eles de história, de cultura, talvez até de uma língua, só que eles vão estar espalhados, eles não vão estar em um determinado território. Óbvio que se nós pegarmos uma boa parcela que está no Estado de Israel, ali eles vão ter um território, eles vão ser um povo. Mas aqueles que não têm, vamos pegar os palestinos ali, que não têm um Estado próprio, A gente pode dizer que é uma nação. Ô, professor, Sim. isso aí ficou bem compreendido. Agora, aproveitando que o senhor comentou sobre a economia, que já tivemos a matéria de economia, eu vou fazer uma pergunta que parece ser muito, muito básica, muito elementar, mas o senhor que já está atento ao mercado aí, ontem o dólar subiu como nunca, de novo, para variar. Ou seja, ele está em ascensão contínua, em termos de valor. Mas por que não para de subir desse jeito? Por que está assim, subindo vertiginosamente? E onde é que nós vamos parar se continuar assim? Eu tenho muito receio, porque nós já vivemos, quem já viveu a época da inflação real,
sabe que a economia começa a se desestabilizar quando a moeda começa a perder força demais, né, ao extremo. Então, para quem viveu essa época, sabe que isso é um risco muito grande para o país, né, quando perde demasiadamente o valor. O que está acontecendo? O senhor pode me resumir de forma objetiva? Eu acho assim, o primeiro ponto é que nós ainda estamos tendo reflexos, tá, da pandemia do Covid-19. Reflexos não só dentro do Brasil, como fora. Se você for pegar, por exemplo, na Europa, hoje está se tendo o que eles estão chamando de segunda onda. Né? Até então, em tese, se tinha dito que o Covid lá tinha diminuído, né? Igual nós estamos tendo no Brasil agora, no momento que os casos, em tese, numericamente, pelo menos qualitativamente, qualitativa não, né? Quantitativamente vem diminuindo. Lá na Europa, não acompanhei Estados Unidos e Canadá para ver se também estão subindo, mas por lá está voltando o frio, então eles estão tendo esse novo movimento. Então, assim, por essa incerteza da pandemia, nós temos vários problemas econômicos, né? Agora, se você for fazer uma outra análise, tá? Nós tivemos uma reação muito ruim do mercado essa semana, com base aí em algumas políticas que o governo federal está tentando criar, instituir ou modificar, né? Que é o tal do renda cidadã. Aí, aí você vai me dizer assim, mas é possível, é necessário, porque hoje o Brasil está com recorde de desemprego. Tudo bem, só que aí, qual que, na minha opinião, foi o problema desse pronunciamento dele? Que ele disse, né, não o presidente, mas se disse que o que saiu do governo foi o quê? Queria se Precatório? pegar dinheiro de precatórios. Pô, Ah, você já tem uma dívida pública consolidada por uma ordem judicial. Você tem a certo. obrigação de pagar aquilo ali dentro de um determinado período marcado pela lei, senão vai ter juro, correções, etc. E você ainda não quer pagar, quer adiar, né? Tipo, é a mesma coisa de você, Ayrson, tá me devendo para alguém e falar assim, ó, eu vou criar uns outros gastos aqui, não vou te pagar não, tá? Descredibiliza, na verdade, né? Descredibiliza o nosso mercado. Nós temos esses problemas, né? Um outro problema. Vai sair reforma tributária? Não vai. Aí, de repente, fatia nisso, fatia naquilo. Né? Nós estamos com um mercado instável. Isso é fato. Instável devido aí, na minha opinião, ainda pelo Covid-19, mas também porque nós estamos tendo alguns problemas de administração. Ó, se você for parar para analisar, são reflexos também do Covid-19. Professor, Pois não? mas dentro de tudo que você falou, hoje vamos levar em conta o do maior fator. Tanto é que ontem eu trouxe dólar para o Brasil, justamente, eu já tinha feito uma reserva, já sabendo que ia acontecer isso. Ontem teve um debate americano. As eleições americanas influenciam em qualquer lugar do mundo, assim, absurdamente. E eu Entendeu? ouvi falar que o debate também deixou muito. Esse primeiro debate das eleições americanas deixou muito aquém a desejar, né? Então, e aí o mercado, professor, ele fica assim, sem direção, ele fica instável. Bolsa sobe, bolsa desce, bolsa sobe, bolsa desce. As moedas desvalorizam, um valoriza, entendeu? Ações caem. Ontem foi um dia atípico, tá? Devido a isso. Óbvio que tem a pandemia, e tem esse Renda Brasil, mas ontem, no caso que o Ayrton citou de bater recorde, foi, cara, muito, muito, muito em relação às eleições americanas e ao debate de ontem, entendeu? Claro que nós já estamos numa vertente muito alta.
eu acredito que nós vamos ter muitos problemas ainda, tá? Num viés aí de mercado, num viés econômico, enquanto não se tiver uma definição da presidência da República dos Estados Unidos, tá? Eu particularmente acho, tá? Eu conversando com algumas pessoas aí, talvez para o Brasil ainda seja mais interessante que o Trump seja reeleito. Também Não, acho. não estou Também analisando, acho. não estou analisando aqui se o Trump é melhor do que o John O Biden, Biden, acho que é Biden. John Biden. Certo, professor, mas vocês que estão acompanhando bem essa questão da eleição americana, que tem afinidade com esse mercado aí, qual a probabilidade real de mudança da presidência lá? Ou o Trump já tem garantia quase de Não, reeleição? não tem garantia ainda, porque as eleições deles lá é um método bem confuso, Ayrson. É, alguns estados votam antes, outros votam depois, aí é voto pelo delegado, aí um determinado estado vale mais, outro vale menos. Então, assim, na verdade, pelo que eu vi do debate de ontem, eles acabaram tentando mais reforçar aqueles que eles já tinham conquistado do que tentar conquistar novos, tá? Mas ainda está bem instável. Eu acredito que chegando mais próximo da data lá, que eles já tenham mais uma ideia realmente de quem vai ganhar, se possa tornar mais estável, tá? E aí também nós temos um problema dessa questão aí da alta do valor da moeda, que é porque ela, querendo ou não, acaba se tornando mais escassa, né? Quando, se você tem menos dólar, ele acaba ficando mais caro, né? Ou se E você tem muito real no mercado, o real acaba se tornando mais barato. Então, nós também temos esses problemas. Aí, nesse momento de crise, imagino eu que os Estados Unidos deva ter buscado aumentar suas reservas de dólar. Então, o Brasil tinha reserva de dólar? Tinha, mas, se eu não me engano, no meio do ano lá, o Paulo Guedes vendeu uma parcela de dólar para acabar conseguindo aí não sei quantos bilhões de reais para acabar investindo na economia para a questão aí do Covid, né? Então, nós temos todos esses aspectos, né? Parece, como você falou, Irson, parece uma pergunta muito trivial, mas Sim. envolve muitas análises, né? Envolve, inclusive, questão de política, Mas sabe, política professor, econômica e política governamental. o que eu fico muito preocupado é que essa instabilidade no Brasil está ficando meio evidente, né? Até pessoas comuns estão vendo esse risco todo. Então, eu fico preocupado porque a gente vê o Brasil num contexto federativo, como o senhor estava explicando lá, né? Do poder unitário e federativo, né? Sim. E depois chegar a um ponto que não tenha como retroceder. Nós estamos tá se vendo que está se tentando aqui, tentando ali, mexe aqui, mexe lá, mexe acolá, mas a economia ela não está fortalecida. Então, sei lá, é uma preocupação como cidadão meu, né, minha. Não, Talvez pela a sua leniência e pela preocupação vale a subserviência pena. ao presidente americano. o Ayrson, a gente usa no mercado um bordão assim, quer ganhar dinheiro no mercado? Tem o Twitter do Trump. Cara, ele twitta, eu tô comprado em commodities, eu tô comprado em índices aqui, cara. Ele twitta, cara, o negócio dispara, vira uma loucura. Ontem mesmo eu procurei não Sério? operar, porque ontem Certo, tinha payroll, sim. taxa de economia deles, saía índice de desemprego, alguma coisa. Então, todo mês, todos os países têm isso, chama payroll. Cara, foge. E se o Trump tuitar, o mundo desaba. Parece que, tipo assim, ele faz porque ele tem ações. Ele existe. Então, tipo assim, ele tá comprado. Ele quer que o negócio cai, ele inventa uma história e o negócio cai. Entendeu? E favorece alguém. Falando nisso aí, não sei se é verdade ou não,
mas saiu uma matéria ontem, se foi ontem, se foi antes de ontem, que faz 10 anos que o Donald Trump não paga imposto de renda. Sim, eu vi essa matéria. Então assim, é bem essa questão que o Adilson está dizendo. Nós temos um problema hoje, além de todas essas questões que nós levantamos aí, Ayrson, nós temos um problema que hoje, um pouco diferente, não, eu falo um pouco porque aconteceu no começo da década de 90, né, há mais ou menos 30 anos, essa questão toda inflacionária que você levantou, que nos preocupa. Sim, isso. Nós não tínhamos um cenário tão globalizado como nós temos hoje. Eu ia falar isso agora, professor. Tá? Então, assim, é o que o Adilson falou. O Donald Trump lá, desculpe o termo, mas se ele peidar lá, ele provoca um terremoto no mundo inteiro. De outra Como que forma, se na China lá alguém faz alguma, entre aspas, cagada, desculpe o termo uma vez, dá um tsunami no mundo inteiro. Por quê? Porque hoje o mundo é dependente dessas grandes economias. Mas a melhor aplicação, então, no momento é o dólar? Alguém pode confirmar, Gilson? Cara, isso aí? não é. Tipo assim, deixa eu te explicar. O ouro, eu vou te explicar. Na época dos egípcios, lá atrás, já vou filosofar. A moeda forte sempre foi ouro. Ouro é uma reserva de domínio, uma reserva de poder. Então, o mesmo ouro que existia... Tanto que, até a década de 70, 80, aí, existia-se o tal do lastro, tá? Se eu não me engano, para você ter dinheiro em cofre, o Estado, ele tinha que ter uma percentagem disso lastreado em ouro, tá? Tanto é a questão da validade do ouro aí, mas assim, é uma questão muito interessante, é um ponto muito complexo, né? Até o Adilson ia estar falando aí dessas questões, mas vamos estar voltando aqui para a nossa revisão, Perde o foco. né? Não querendo cortar aí o... Não, mas é interessante, professor. É um assunto legal e que isso demanda tempo. E a gente, na verdade, o foco é outro hoje. Então, assim, nós temos todo esse viés do povo, né? Aí nós temos o nosso último ponto aí de elemento do Estado, que é o poder e o governo, né? Então nós temos o governo, como nós vimos aí, como eu já falei, né? O presidente da República, Donald Trump, Jair Bolsonaro. Então, quando nós falamos em governo, nós falamos de quem é o órgão máximo, o chefe do poder executivo. Tanto que sempre quando nós vamos falar aí, nós falamos governo Fernando Henrique, governo Dilma, governo Lula, governo Bolsonaro, governo Trump, governo Obama, né? Que é quem está no órgão máximo do executivo, né? Eles representam o país externamente, né, nas nossas relações exteriores, só que é algo transitório, é algo temporário. Por mais que a gente venha, vamos dizer que haja um regime igual na Coreia do Norte lá. O governo deles também é temporário, porque uma hora o ditador lá ele vai morrer e vai assumir alguém no lugar dele. Então, por mais vitalício que pareça, o governo ele sempre vai ser temporário, tá? E ele provavelmente vai ser marcado pelas suas políticas, né? Sejam suas políticas econômicas, suas políticas públicas, enfim, que tentam melhorar o país de várias formas. E nós vamos ter aí, então, as chamadas formas de governo, que nós estudamos que tem lá em relação à quantidade de pessoas, né? Que nós vamos ter as monarquias, que é uma pessoa só, as aristocracias, que são os chamados governos dos melhores, que são alguns, e a democracia, que é o governo
do povo ou o governo de muitos, tá? Pela quantidade de pessoas. E nós vimos que hoje nós temos Isso é o governo, né, professor? é as formas já, né? E As o senhor não formas explicou o de poder ainda. governo. O governo, na verdade, ele é simples, né? O governo é o executivo. Sim. Agora, sim, nós temos formas de classificar o governo. Poder? Poder nós vamos ver daqui a pouco. Professor, as formas de Oi. governo são monarquia é um só, democracia é governo do povo, e qual que é a outra que o senhor citou? Aristocracia, que é o governo de poucos, né? Ou o governo dos Ok. melhores, como dizia lá Platão, Aristóteles. Nós vamos pegar ao longo da história aí, tem autores que dizem que são só ou monarquias ou principados e repúblicas ou democracias, tá? E nós vamos ter aí a forma pela qual esse governo é realizado, que daí nós vamos ter as formas, ou que alguns chamam de sistemas de governo, que aí nós possuímos dois grandes, né? Nós possuímos alguns intermediários aí. Na verdade, nós possuímos um intermediário que é o SEMI, mas que nós estudamos no nosso enfoque são os dois principais, que é o presidencialismo, onde nós temos o presidente da República eleito pela, pelo sufrágio, pela legitimidade do poder popular, e ele não tem vínculos para com o legislativo. Então, assim, eu não consigo fazer com que o presidente da República ele destitua o legislativo e eu não consigo, de outra forma, que o legislativo mude o presidente por um voto de desconfiança. Eu consigo, sim, por uma forma bem mais complexa, bem mais burocrática, que é o procedimento de impeachment ou impedimento, que aí tem que haver um crime de responsabilidade, né, que aí a gente pode até falar aí que essa, entre aspas, manobra ou essa política que o Bolsonaro quer fazer de precatórios, alguns aí dizem que isso aí que ele estava querendo fazer é uma pedalada. E a nossa última presidente que foi impeachmentada foi exatamente por problemas de pedalada. Professor, mas qual que é a vantagem desse renda cidadã? Para que substituir o outro? Qual que é o centro desse negócio? Eu sei que deve ter algumas variantes, mas por que mudar isso aí? O que ele quer mexer de tão significativo assim? Pelo que eu entendi, Ayrson, eu não fui pesquisar a fundo, tá? Mas pelo que eu entendi, seria meio que pegar o Bolsa Família e o auxílio emergencial e criar um negócio novo. Tá? Porque hoje nós temos muitas pessoas que recebem o auxílio emergencial que não recebiam ou que não vão receber o Bolsa Família por não preencher seus requisitos. Certo. Então, tá, eu não fui a fundo, não cheguei a ler, não pesquisei com detalhes. Mas pelo que dá para entender dos discursos, é esse. Tá? Ah, em dezembro vai acabar o auxílio emergencial, e daí? Bom, até é o discurso do presidente, né? O custo do fique em casa, da economia a gente vê depois, chegou e a gente vai ter que tomar alguma solução. Ok, professor. Obrigado. E... Professor, eu acredito... Professor, pode falar. Eu acredito pelo que eu li... Pera, filho. Eu acredito pelo que eu li que realmente assim o governo ele quer colocar a todo custo um programa dele, porque o Bolsa Família é herança do PT. Então é uma jogada política, né? Se aproveitando talvez do momento ou tentando reaver um momento de instabilidade, eles querem colocar um programa para que
para que no futuro venha falar, não, nesse governo aqui teve alguma coisa, então, querendo empurrar de goela abaixo a todo custo. Pelo menos é o que se veicula, né? Alguns dizem, né, que o Bolsonaro quer fazer isso daí já vislumbrando a reeleição dele em 2022, né? Exatamente. E por um outro lado, pessoal, nós vamos ter o regime parlamentarista, né? O regime parlamentarista, nós vamos ter aí então o executivo e o legislativo mais próximos. Por quê? Porque eu voto no legislativo e o legislativo é quem indica o chefe do executivo. Lembra que, como nós vimos agora há pouco, no presidencialista, eu voto no legislativo e eu voto no executivo. Então, assim, a nível esse ano, nós vamos ter eleições municipais. Então, eu vou votar para vereador, que é o legislativo, e eu vou votar para prefeito, que é o executivo. Num movimento parlamentarista, eu votaria apenas para vereadores e os vereadores indicariam o primeiro-ministro ou o presidente. Tá? Aí vai depender se se trata de uma monarquia parlamentar ou de uma república parlamentar. Tá? E nós vamos ter aí, então, o chefe do executivo, mais vinculado ao legislativo e o legislativo mais vinculado ao executivo, podendo o primeiro-ministro destituir o parlamento e provocar novas eleições, e, em contrapartida, o parlamento pode provocar um voto de desconfiança e derrubar o primeiro-ministro e colocar um novo lá. É um mecanismo um pouco mais flexível, um pouco menos complexo, menos burocrático do que o nosso processo de impeachment. Mas ele também possui as suas travas, tá? Ele não é tão simples quanto se parece. Aí, Então, a gente não viu, tá? Mas existe um outro regime que é um regime híbrido que chamam de semi-parlamentarismo. Mas assim, eu não achei, tá? Talvez até tenha, mas eu acabei não achando um país que tenha um semipresidencialismo. Desculpa, acho que é Dilson, você ia falar alguma coisa? então os dois sistemas é parlamentarismo e presidencialismo. Exato. Ok, depois eu analiso mais o parlamentarismo. Minha filha estava falando comigo aqui. Não, problema não. Professor, o presidencialismo e o parlamentarismo. O presidencialismo é composto pelo presidente, chefe do Estado. E o parlamentarismo também, executivo e legislativo. Qual que é a diferença? A diferença aí, você está perguntando assim, que os dois possuem o legislativo e os dois possuem o executivo. Qual a diferença? É isso? Positivo. A diferença é a relação entre eles. Tá? No presidencialismo, nós temos uma independência entre os poderes. Um poder não possui responsabilidade para com o outro. Tá? Eu voto em ambos. Tá? A legitimidade do poder é popular para ambos. No parlamentarismo, a legitimidade do poder pelo voto, a legitimidade popular é apenas do legislativo. O executivo também possui uma legitimidade no poder, mas não popular, mas sim uma legitimidade que decorre da lei, porque todos os ritos ali foram cumpridos. A principal diferença, então, a primeira delas é essa. A segunda é a ligação entre os poderes.
No parlamentarismo, o chefe do executivo pode destituir o parlamento e provocar novas eleições a qualquer momento, desde que preenchido determinados requisitos. No presidencialismo, isso não acontece. No parlamentarismo, ao contrário, tá? O parlamento verifica que o chefe do executivo não está seguindo as determinações que ele disse que iria seguir, né? Ele não está preenchendo ali as ideologias que fez com que ele se tornasse o chefe do executivo, preenchidos os requisitos, pode ser feito um voto de desconfiança e pode ser retirado o primeiro-ministro pelo parlamento e ser colocado um novo. No presidencialismo, não é de qualquer situação que se tira o presidente. É apenas por um processo de impeachment, que é um processo bem complexo, tá? E é apenas por crime de responsabilidade. Então, nós temos lá, por exemplo, na Inglaterra, um primeiro-ministro, que ele é um mau primeiro-ministro, ele está administrando de uma forma muito ruim. Preenchidos os requisitos, eu posso fazer um voto de desconfiança e tirar aquele primeiro-ministro e colocar um novo que vai ser melhor. No caso do presidencialismo, por pior que seja o cidadão que está lá na presidência da República, ele não pode ser retirado a não ser que ele promova um crime de responsabilidade. E um crime de responsabilidade não é qualquer crime, né? Então, nós temos essas características aí que diferenciam um regime do outro. Ah, qual regime é melhor, qual regime é pior? Todos os dois possuem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Não saberia dizer qual é melhor. Aqui no Brasil, nosso sistema é presidencialista. Nós tivemos aí uma possibilidade em 93, tá? Que se tinha lá na Constituição que após 5 anos da vigência da Constituição, iria ser feito um movimento popular para questionar se haveria mudança na forma de governo, república para monarquia, ou se mantinha a república. De outra forma, se mantinha-se o presidencialismo ou se migrava-se para o parlamentarismo. Então, nós tivemos essa possibilidade em 93 e foi mantido a forma de governo, o sistema de governo, república presidencial. Professor, primeiro caso de impeachment no país que eu tenho conhecimento foi em 90 do Fernando Collor de Mello, ou teve outro que o senhor conhece, que eu desconheço? Pelo que eu conheço, pelo que eu sei, foi o primeiro, né? Caso de impeachment do presidente do país, ou teve um outro que o senhor saiba? Nos tempos pós-Constituição de 88 foi o primeiro. Talvez a gente possa fazer uma análise lá na década de 60, lá, você fala de Jânio Quadros, de João Goulart, nós temos aí também o procedimento de Getúlio impeachment. Vargas, né? A gente fala, né, fazendo uma análise mais a nível federal, tá? Porém, nós temos também, tá, o impeachment nas outras esferas de governo. Hoje, inclusive, nós temos um processo de impeachment rolando contra o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e nós temos um contra o governador do estado de Santa Catarina, que eu não lembro o nome do governador. Nós temos 2 processos de impeachment a nível de governo de estado. E nós podemos ter também, né, a nível de municípios. E aí, pessoal, nós entramos no último elemento aí, né, ou na última parcela do último elemento, que é o
poder, né? Que nós... Cabo Moisés, professor. Oi? Acho que é Cabo Moisés, é uma coisa assim. Eu não... eu Carlos Moisés, o nome dele. vou ficar devendo, Adilson. Mas tem aí, para exemplo, para ilustração, nós temos esses dois casos aí de impeachment a nível de governo de Estado. Então, nós vamos entrar no poder, tá? Que aí nós vamos ter que o poder surge quando nós começamos a fazer uma centralização do Estado, uma centralização do poder político, principalmente ali na Idade Média, que nós tínhamos muitos feudos, então o rei ele queria ter todo esse poder para si, então nós começamos ali tendo o poder absoluto, né? Nós temos ali então alguém, porque até então nós tínhamos ali os senhores feudais que detinham o poder econômico, até a gente pode dizer que detinham o poder político, né? Porque eles tinham o poder da força. Nós tínhamos a igreja, principalmente, que detinha o poder ideológico, o poder das ideias, né? O poder do convencimento pela persuasão. Então, o governante, buscando isso somente para si, para centralizando nele, né? Ele buscou ter esses poderes para si, que acabou criando o Estado centralizado, o Estado unitário, né? Que nós tínhamos só um ser, que era o ser absoluto, tá? E tudo se concentrava nele. Tempos depois, verificou-se que tanto poder assim não podia ficar na mão de um só. Entendam aí, um só pode ser uma única pessoa ou um grupo de pessoas. E, devido a movimentos aí, né, em especial Revolução Francesa e Revolução dos Estados Unidos, nós tivemos aí, então, essa divisão do poder no que nós conhecemos hoje como três poderes, né? Já falamos de dois deles, de legislativo e executivo, e temos o judiciário. O legislativo, em tese, é aquele que faz as leis, o executivo é aquele que cumpre, é aquele que administra, e o judiciário é aquele que julga. Eu disse em tese, porque essas são as suas funções típicas, né? Nós vimos que cada poder, ele pode e ele tem as suas formas de intervir no outro poder. Então, assim, nós temos aí, os poderes são harmônicos e independentes entre si. Talvez peronomútil, né? O principal exemplo aí que nós temos é a maior indecisão do momento, que é quem é que vai ser indicado pelo presidente da República para fazer parte da Suprema Corte. Então, assim, tá? Eu, Gustavo, quanto pessoa, entendo que isso daí é uma intromissão muito grande do executivo no judiciário, porque eu posso indicar qualquer pessoa, desde que tenha 35 anos de idade, notório saber jurídico e ilibada conduta. Nossa, são conceitos bem objetivos, né? Como é que eu meço se uma pessoa tem notório saber jurídico? Como é que eu meço se uma pessoa tem uma conduta ilibada? É um pouquinho mais fácil, né? 35 anos é o mais comum deles. E daí a gente tem todo o problema, entre aspas, de que o Supremo, em vez de tomar decisões, na minha opinião, pautadas no direito, eles acabam fazendo mais decisões políticas. Não seria melhor, professor, ter um conselho que indicasse isso aí do que somente a pessoa do presidente? Na verdade, o presidente indica e depois o Senado ratifica, né? O Senado faz uma sabatina e depois vota se aprova ou não. Porém, Ok. assim, eu nunca vi um caso de recusa, tá? É muita política envolvida, né? Uhum.
eu sempre costumo dizer, professor, que política existe igual a matemática. Tudo que você faz, você não consegue fugir da matemática e da política. Se a gente for falarmos em vários fatores, tudo é matemático. Quanto tempo você demora para chegar aqui, quantas horas falta para isso, quanto você quer ganhar, quanto você tem. Então é matemático, é números. E político. Político é o seguinte, a política existe dentro da sua casa. Quem manda, quem obedece, quem paga as contas, quem tem a hierarquia, entendeu? Então, cara, vivemos essa hierarquia que é onde está mais centralizado o poder, determina o rumo das coisas. No governo, no executivo, no legislativo, no judiciário. Eu vejo dessa forma as coisas. Se eu estiver errado, professor, me corrija. Não, isso é um posicionamento válido. Mais alguém quer fazer mais algum comentário aí sobre isso? Nós temos alguns outros pontos aí, né? Que é a teoria do check and balances ou freios e contrapesos, né? Que um poder pode influenciar no outro de uma forma mais ou menos, né? Até porque, assim, mais ou menos que eu falo, principalmente a gente pegando o poder que nós, né? Eu atuo e vocês vão atuar no futuro, que é o judiciário. Quem fiscaliza o judiciário ou quem julga o judiciário? Ah, nós temos o Conselho Nacional de Justiça. Faz o quê? Nada. Minha opinião. Tá? Blá, blá, blá. É muito comum, é muito interessante, né? A pena máxima que o cara toma é aposentadoria compulsória com proventos. Então, assim, é complexo você fazer essa análise, né? Que pena boa, né? Hum? Eu entraria lá e no segundo dia eu já ia fazer merda, só para mim receber essa Não, pena. você tem que ter pelo menos 2 anos, Adilson. Eu esperava 2 anos e 2 dias. Ah, Não, o então. Adilson já está querendo estudar para juiz já, ele já decidiu já. Ué, cara, você imagina você receber um castigo que a sua pena máxima é você viajar para o exterior, tudo pago, primeira classe, comer nos melhores restaurantes, dormir no melhor hotel. Ué, tem algum bobo que não quer? É bem verdade isso. E daí, pessoal, nós vamos ter as formas de Estado, né? Que aí são os estados unitários e os estados federais. O estado unitário, ele é uno, ele contém tudo, né? Ele centraliza tudo. E o estado federal, ele descentraliza, né? Nós vamos ter aí o governo dos estados, os municípios, que eles atuam de forma direta, eles possuem os seus poderes legislativo, executivos e judiciário, o judiciário exceto os municípios, né, que nós não temos cortes municipais. No Brasil, que se eu não me engano, nos Estados Unidos tem corte municipal, estadual e federal, tá? Então, assim, e o Estado unitário, por mais que ele faça ali uma divisão, uma descentralização administrativa, não vai ter exercício específico do poder, né? Ali vai ter só alguém para fazer uma gestão local, para fazer a intermediação do determinado local para com aquele que detém o poder político ou de fazer a lei, de fazer cumprir a lei ou de tomar as decisões que precisam ser tomadas. Já no federal, nós temos aí que a própria Constituição já diz o que cada um pode fazer, né? A gente pegar a Constituição lá no artigo 22 ao 30, vai dizer o que é a competência de cada um dos estados. Tanto o que eles chamam de competência material, que é a competência do Poder Executivo, quanto a competência legislativa, que daí é a competência do Legislativo. Certo? Então nós Certo. nós revimos
o conteúdo aí do nosso primeiro bimestre. Alguma dúvida, algum comentário? Professor, esse artigo da qual você citou por último, o artigo 22 ao 30 da Constituição Federal, ele rege o que mesmo? Não peguei muito o que o senhor disse anteriormente, por gentileza. As competências, né? Ele Ah, tá. vai colocar ali o que a União pode fazer a nível de executivo e nível de legislativo, o que os estados vão fazer e o que os municípios vão fazer. Esse é o principal elemento de um Estado federado. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida, algum comentário? Ok, professor, tudo certo. Então, pessoal, essa foi a revisão aí do nosso conteúdo do primeiro bimestre para nossa prova do primeiro bimestre. Vocês vão ver que Desculpa, a nossa prova não vai ter segredo. Eu acredito aí que todo mundo vai ir excelente, tá? Assim como todo mundo foi no semestre passado, que estudou comigo, né? E uma boa prova a todos aí. Relembrando vocês, tá? Eu fiz no começo da aula, mas relembrando aí da palestra de amanhã que o professor William passou para nós lá, da professora lá dos Estados Unidos, que eu acredito que vai ser uma palestra bem interessante. Quem puder participar. professor, as provas iniciam amanhã e vai até dia 7? Exato, Agora até o nós dia teremos aula 7. em dia agora. Na quarta-feira que vem não haverá aula, só na próxima com o senhor? Não, só na outra, apenas dia 14 de outubro. Ok. Beleza, gente? Ok, professor, obrigado, viu? Uma boa noite a todos aí, então. Até a próxima. Boa Boa noite, noite. obrigado. Boa semana. Boa noite a todos. Boa noite.